Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação. Conforme você acompanhou aqui no Notícias Agrícolas, nesse último final de semana, o estado de Santa Catarina foi atingido por chuvas fortes, ventos e isso trouxe estragos também para áreas agrícolas, para lavouras lá no estado. Para conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender o tamanho desse prejuízo para o agronegócio de Santa Catarina, a gente recebe aqui o Enori Barbieri, ele que é vice-presidente da FAESC, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Enori, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia a você, Guilherme, bom dia a todos os teus ouvintes do Notícias Agrícolas. Infelizmente, é mais uma notícia muito triste para Santa Catarina, que nos últimos tempos tem sido atingida por vários fenômenos climáticos. E nós tivemos aí na última sexta-feira chuvas na ordem de 100 milímetros em pouco tempo, em torno de 2 horas, acompanhada por um granizo muito forte e, infelizmente, por 2 tornados. Em torno de 27 municípios foram atingidos, mas a principal região atingida do agronegócio foi a região do meio-oeste catarinense, aonde está localizadas as agroindústrias, várias agroindústrias de frango e de suíno, e que foram atingidas por um dos tornados que tiveram uma destruição muito grande de aviários e de chiqueiros, de pocilgas de suínos, e que trouxeram um prejuízo enorme à cadeia produtora de proteína, que infelizmente foi afetada em muitas dessas construções que caíram sobre os animais, numa noite que deve ter sido terrível, porque não havia como socorrer ninguém, porque o volume de chuva era muito grande, e que, infelizmente, tiveram muitas vítimas de suínos, de aves, e um transtorno para a indústria muito grande. Imagens que não foram mostradas, até por uma questão de sentimentos, né? E nessas regiões nesses municípios mais afetados, que foi Tangará, Caçador, Trezetilha, Água Doce, São Ibicaré, é a região onde se concentra o maior número de aviários de Santa Catarina. Então, esse foi um dos grandes prejuízos. O outro grande prejuízo foi, foram mais de 17 feridos, né, de pessoas. Houve uma morte no litoral catarinense de um pescador que estava no mar e os ventos passaram de 100 km por hora. Mas a outra região atingida foi a de Campos Novos, onde é uma região exclusivamente de culturas, terras propícias para a agricultura, onde haviam lavouras de trigo, e no Planalto Norte, que teve uma chuva muito intensa de granizo. Foram chuvas pontuais, regiões pontuais, mas aonde atingiram, pelo volume de granizo nunca visto em Santa Catarina, praticamente se dizimaram. Então, eu diria que Santa Catarina, infelizmente, nos últimos tempos, tem sido atingida. Teve um ciclone bomba que passou por aqui há 2 meses atrás, que deixou uma destruição muito grande. Agora, novamente, tornados atingindo e áreas urbanas de municípios que foram atingidas, que são incalculáveis os estragos, que tiraram momentaneamente emprego de muita gente, porque os tornados atingiram áreas urbanas, e destruição de muitas casas, o destelhamento só numa cidade pequena lá, em Água Doce, são 700 casas destelhadas com 25 destruídas. Então, infelizmente, Santa Catarina tem sido atingida por esses fenômenos climáticos que nos preocupam muito. E aí, Enori, essas áreas de lavouras atingidas que estavam com trigo, vai ainda ser possível esse produtor recuperar essas áreas, plantar de novo, ou vai ser melhor aguardar e deixar para a próxima safra verão mesmo? Bom, Guilherme, vamos dar o nosso calendário em Santa Catarina. Nós estamos vivendo agora um período que nós já colhemos as nossas lavouras e nós estávamos nos preparando para o início do novo plantio de verão agora a partir do mês de setembro. Então, é um período que basicamente não existem lavouras em Santa Catarina, porque o inverno de Santa Catarina ele é uma época de muito risco para o plantio, inclusive do próprio trigo, tanto que Santa Catarina cultiva aí é um pequeno colhedor de trigo. Nós colhemos aí em torno de 150 mil a 200 mil toneladas de trigo somente. As outras áreas ficam em descanso ou você coloca pastagem para que os animais possam se alimentar com pastagens de inverno.
Então, nós não estamos vivendo num período que nós tínhamos lavoura, assim dizer, a nossa grande lavoura de verão, que estava se iniciando agora, se preparando para o início do plantio. Então, nessa área de lavouras, nós temos que admitir que os estragos não foram tão intensos, porque as lavouras não estavam ainda, a não ser o trigo, alguma coisa de cevada, mas isso diria que são pontuais, esses prejuízos. Então, nós não contabilizamos assim, a não ser aqueles que tiveram a sua lavoura destruída, como prejuízos muito grandes, porque a época não é uma época onde as nossas lavouras estavam em formação ou lavouras prontas. Na verdade, o grande prejuízo veio na infraestrutura das propriedades rurais, com a destruição de inúmeros galpões de frango, inúmeros galpões de suinocultura e outras estruturas de próprio galpões de máquinas e a própria moradia, onde os tornados passaram, deixaram uma destruição, um rastro de destruição muito grande. Então, e aí se contabilizam os grandes prejuízos em Santa Catarina. E aí nessa área justamente da produção de proteínas, né, Nori, já que teve danos tanto nas propriedades, na infraestrutura, como também nos animais, vai levar um tempo para ser recuperado tudo isso, para repor esses animais e também para reconstruir todas essas áreas, essa infraestrutura. Com certeza, porque nós estamos vivendo um grande momento da proteína animal, já que os preços internacionais e a demanda internacional por suínos, por frango, é muito grande mundialmente. Então, Santa Catarina vive o seu melhor momento de mercado e com um aumento de produção constante, com novos investimentos, porque não há produção suficiente para atender toda a demanda, internacional principalmente. Então, a euforia nesse setor é muito grande. Mas, infelizmente, a gente diria que já estamos quase que acostumado com essas catástrofes fora de hora, tanto que já a notícia é que nessa região do meio oeste catarinense, no oeste catarinense, é a segunda região do mundo que mais ocasiona tornados. Então já estamos também tendo estudos mais aprofundados de como se pode evitar isso, o que se pode fazer para não ser pego de surpresa, como a gente tem sido pego constantemente aqui em Santa Catarina, com novos tornados, novos eventos climáticos que nos tragam um grande prejuízo. Então, estamos preocupados também com a própria vida, que tem sido seguidamente ameaçada com esses eventos climáticos. Nori, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário do acontecido aí em Santa Catarina. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Bom, eu só quero dizer que o povo de Santa Catarina, principalmente o agricultor, é um povo muito bravo. É um povo que tem lutado, independente dessas ocorrências que trazem destruição, trazem prejuízo, há sempre uma grande vontade e uma garra de recuperar e voltar a produzir e crescer. Então, é o produtor rural que já tem um pouco do conhecimento que isso já virou uma rotina, ele não está sozinho, tem inclusive a federação sempre ao seu lado, em busca de buscar socorro, o próprio governador já anunciou algumas medidas econômicas, eu não tenho dúvida que o próprio governo federal vai entender isso, já que esteve aqui no evento passado, com uma sequência de eventos que nesse momento muitos produtores precisam de socorro, mas que o povo catarinense saberá reconstruir tudo isso que foi desmontado. Nori, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço. Um abraço a todos e uma boa semana. Esse o Nori Barbieri, ele que é vice-presidente da FAESC, conversou com a gente para contar um pouquinho mais sobre o acontecido neste último final de semana lá no estado de Santa Catarina. Muita chuva na noite de sexta-feira, também 2 ciclones passando pelo estado que causaram bastante estrago, bastante prejuízo também no agronegócio. O Nori destacando que foram 27 municípios atingidos no estado e aí a região mais atingida sendo o oeste catarinense, justamente a região que é a maior produtora de proteínas animais, de suínos e de frangos, muita destruição na infraestrutura das produções e também perda de animais, já que essas instalações caíram em cima e acabaram matando alguns desses animais. Na parte das lavouras, o Nori explicando para a gente
que esse momento é um momento de transição no plantio de Santa Catarina, as áreas estão sendo preparadas para a próxima safra verão, então não houve muitos danos em lavouras, apenas ali na região de Campos Novos, onde havia algumas áreas de trigo, essas sim sofreram, foram destruídas, mas a área de trigo, de aveia também é bastante pequena em Santa Catarina nesse inverno, então esses prejuízos ficaram mais pontuais e mais localizados. O maior estrago realmente foi na parte de proteínas animais, o Enori destacando que vai levar um bom tempo para tudo isso ser recuperado, tanto na substituição desses animais, como também na substituição das infraestruturas que foram atingidas. Diante disso, a própria FAESC e também o governo estadual de Santa Catarina já vão se mobilizando, buscando auxílio para esses produtores que vão precisar de ajuda nesse momento difícil, depois de sofrer com essas intempéries climáticas. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.